gente, tudo bem com vocês? Nós estamos ótimas. Eu sou a Beatriz. E eu sou a Luísa. Bom, o vídeo de hoje tá muito legal e fala de um tema muito importante. É verdade, gente. A história de hoje fala sobre respeitar os outros, Sobre as diferenças, que cada um é diferente e que isso não muda nada entre os outros. gente. É isso que a história fala, sobre você saber respeitar. Porque assim, todo mundo sempre vai ser diferente um do outro. Não importa E assim, o jeito, essas coisas, É. todo mundo é diferente. Às vezes nem de aparência, tipo, só aqui no físico, mas também uma pessoa é mais quieta que a outra. Igual, eu falo bastantão. Já a Bia fala um pouco menos. Eu falo tanto É que eu falo demais. Então a Bia vai dar melhor com outras pessoas e eu também com outras, entendeu? Mas mesmo assim a gente se ama, que Pois tem é. amigos meus que são amigos da Bia. Sim, tem amigos meus que são amigos da Luísa. E a gente tem que respeitar o jeito de cada um, né? Pois é, gente. E a gente também tem que entender que mesmo a pessoa sendo diferente, ela merece respeito e não piadas, xingamento, nada do tipo. A gente tem que respeitar todo mundo. Então, gente, esse foi a nossa explicação da história. Lá na história você vai aprender o que uma palavrinha muito importante significa. É isso mesmo. Então continua aí pra ver a história, ver o que acontece. Vê qual é essa palavrinha. Isso mesmo. Então deixa o seu like, Se inscreve no canal. ativa o sininho. Compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece. Então, bora pra vinheta? Bora! Roda a vinheta! Vamos nos divertir, todos juntos numa história, com um final feliz. Eric, o peixe. Olá! Bom, você deve estar pensando que eu sou o Eric, mas na verdade eu sou o pai dele. Meu nome é William. O Eric é meu único filho e hoje eu vim contar para vocês a história dele. Vamos lá? O Eric nasceu um pouco diferente de nós, os outros peixes. Ele nasceu com as suas barbatanas deformadas e isso atrapalhava ele na hora de nadar. Mas ele conseguia nadar muito bem apesar das barbatanas serem deformadas. Para ele, isso não era o maior dos problemas, pois, como eu disse, ele nadava muito bem. Mesmo com sua dificuldade, o verdadeiro problema eram os outros peixinhos da idade dele, que às vezes, por não entender o que ele tem, ficavam olhando e até mesmo fazendo piadinhas. Desde que o Eric é pequeno, isso acontece e ele nem reparava porque era muito jovem, mas com o passar do tempo ele foi crescendo e foi começando a reparar. E mesmo que ele falasse que não se importava, eu percebia que no fundo aquilo incomodava bastante ele. E eu falava para ele que as barbatanas deformadas não faziam ele ser pior que ninguém. E o Eric sempre dizia que sabia disso. E acabava não se importando com as piadinhas. Mas certo dia isso mudou. Depois da escola, ele chegou em casa muito triste e eu fui perguntar o que tinha acontecido e por que ele estava daquele jeito. Então ele disse: "Ah, pai, sabe o que é? É que tem um pessoal fazendo piada comigo na escola e isso já faz um tempão. Antes eu não me importava, mas hoje eles me irritaram muito e é por isso que eu estou triste", falou o peixinho. E aí eu também fiquei muito triste por ele. E fiquei lá no quarto dele conversando com ele. Mas na minha cabeça eu estava planejando uma coisa. Eu estava querendo ajudar o meu filho. E sei que demoraria bastante para fazer isso parar de acontecer. Mas mesmo assim eu quis tentar. Então no dia seguinte eu fui na escola de Eric e falei com a coordenação. E pedi a permissão deles para fazer um discurso para os alunos. A coordenação deixou, e então marcamos um dia para eu ir lá e falar com os alunos. Eu não contei isso para o Eric, eu queria que fosse uma surpresa. Então chegou o dia. Depois que ele saiu de casa para ir para a escola, eu fiquei um pouquinho mais em casa
e depois de um tempo eu fui para a escola dele me preparar para o discurso. Chegando lá, fui para a sala dos professores e fiquei lendo o texto que escrevi nos dias anteriores. Claro que eu estava um pouco nervoso de falar em público, mas a vontade de ajudar meu filho era muito maior. Então chegou a hora. O sinal do intervalo tocou e todos os alunos desceram. Eu cheguei lá e a diretora me acompanhou e pediu que todos prestassem atenção em mim. Aí eu vi o Eric com alguns amigos lá no fundo e percebi que ele estava feliz de me ver, mas também estava com cara de confuso e se perguntando o porquê de eu estar ali. Então eu comecei o meu discurso, falei muitas coisas e ensinei muitas coisas para as crianças. Falei da importância do respeito e da empatia. Vocês aí de casa sabem o que é empatia? Bom, como eu expliquei para eles, não vejo por que não falar para vocês também. Empatia é quando você se coloca no lugar do outro e pensa assim: será que eu gostaria que fizessem isso comigo? E se a resposta for não, você não deve fazer com os outros. Mas, voltando para o dia do discurso, depois que eu terminei de falar para os alunos, alguns disseram que entenderam e que agora sabiam que era errado tratar mal os outros ou rir das diferenças de cada um. Eu olhei para o Eric e ele parecia muito feliz. Como não faltava muito tempo para a hora de ir embora, eu decidi ficar lá e esperar meu filho para a gente ir para casa juntos. Antes dele chegar no portão, alguns alunos vieram falar comigo e disseram que gostaram do discurso e tinham aprendido muitas coisas. Mas um aluno veio com cara de chateado, ou alguma coisa assim, e me pediu desculpas por fazer piadas com o Eric. Eu disse que estava tudo bem, que Eric também perdoaria o menino. E eu perguntei se ele tinha aprendido algo com o que eu tinha falado mais cedo. E ele disse que sim, que estava se sentindo mal por ter feito piadas com meu filho. Mas o menino disse que esse não era o verdadeiro problema. Ele me disse que seu nome é Peter. E ele falou que o seu melhor amigo não queria mais nadar com ele por aí e nem conversar na escola. Só porque o Peter tinha gostado do que eu falei na escola. Peter se deu conta que era importante tratar bem os outros, mas o seu amigo achava bobagem e ameaçou Peter caso ele fosse mais legal com os outros peixinhos. Peter me procurou porque estava em dúvida e tinha medo de perder seu amigo, e não entendia por que seu amigo não queria ser legal com os outros peixes. E o mais importante, ele me fez jurar que o amigo dele não saberia de nossa conversa. Eu não soube o que fazer na hora, esperei meu filho e fomos nadando para casa. Eric me agradeceu muito por ir na escola fazer um discurso. Disse que expliquei muito bem e que vários amigos deram parabéns para o pai dele. Eles estavam falando de mim. Já em casa, eu contei tudo para o Eric sobre aquela história que o tal do Peter tinha me contado. Os dois estavam na mesma classe e meu filho ficou pensativo. Daí nós dois pensamos e decidimos ir na casa do menino que achava legal tratar mal as pessoas. Meu filho Eric sabia onde ele morava e nadamos até lá. Assim que chegamos, antes que algum peixe notasse nossa presença, nós dois ficamos observando e vimos aquele peixinho da escola num grupo de peixes maiores. Eles estavam fazendo piadas dele, se divertindo com o tamanho dele e a sua voz mais fina. E ele estava revidando, sendo grosseiro e com cara de choro. Eu expliquei para o meu filho que talvez por isso ele tratava mal os outros peixes na escola, porque onde ele vivia aprendia que isso era legal, porque os mais velhos faziam, e ele estava copiando aquilo na escola. Assim, depois de ver aquilo, decidimos ir embora sem que ninguém nos visse. Eu, no caminho para casa, pensei em uma solução. Eric teria então uma função na escola. Meu filho precisaria fazer aquele peixe se tornar bom em alguma coisa, ser capaz de se sentir bem, e não precisar tirar sarro e fazer piada dos outros. Eric decidiu contar o plano para o Peter, aquele peixinho que tinha me contado sobre esse amigo mal-humorado. Os dois decidiram então criar uma competição de corrida. A escola adorou a ideia
E também eu acabei indo na escola explicar nosso plano para a diretora. O peixinho mal-humorado era o melhor em corrida. Ele era muito rápido. O plano era realmente escolher algo que ele gostasse. Quem avisou para o amigo mal-humorado foi o Peter, e ele disse que teria um prêmio para quem ganhasse. O prêmio era um passeio até o Coral dos Tubarões, um passeio que todos os jovens peixes eram loucos para fazer. Aquele jovem peixe mal-humorado ficou animado. Sabia que poderia vencer e combinou de treinar com seu amigo Peter. Assim, eu e o meu filho Eric fomos até o treino e todos ajudamos ele a se tornar melhor e mais rápido. Ele ficou muito mais amigo do Eric e gostou da ajuda que recebeu. No dia da competição tinha muito peixe nervoso, querendo vencer de toda forma. Mas não teve jeito. O grande campeão foi o peixe mal-humorado. Nós todos ficamos felizes, não houve nada combinado para ele ganhar. Ele realmente era muito rápido e habilidoso. Nós estávamos torcendo por ele para ele ficar mais feliz. E isso aconteceu, ele ficou muito feliz. Sentiu a energia positiva das pessoas elogiarem ele. Os seus pais também estavam lá. Foi realmente um dia diferente para ele. Quando ele encontrou Eric, ele lembrou que foi ajudado no treino. E o peixe, mal-humorado, agora estava mais feliz e agradeceu Eric pela ajuda. E também pediu desculpas. Disse que entendia agora o quanto é ruim ser criticado e ser motivo de piada dos outros. Eric sorriu e deu um abraço no amigo. Disse que estava tudo bem. Hoje o Eric já é grande e sempre que lembra daquele dia fica muito feliz. E eu também fico feliz, pois sei que ajudei aqueles jovens peixes e espero ter ajudado você também contando a história de meu filho. Fim.